Irmãos, graças e paz, bom dia. Esse é o nosso Café com Palavra, fechando a série Saia da Prisão. O nosso texto de hoje é Atos 12, verso 9 e verso 10. Atos 12, 9 e 10, que diz assim: Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus está dirigindo a sua igreja. Deus está dirigindo os nossos passos. Hoje, você precisa crer que o Espírito Santo, que o anjo do Senhor, está te conduzindo para a luz da vitória. O Senhor está te conduzindo para a luz do teu livramento. Eu achei esse texto maravilhoso porque o milagre na vida de Pedro é tão extraordinário que Lucas, quando escreve Atos, é como se ele estivesse vivendo um sonho. Tudo que ele está vivendo é realidade. Mas é tão extraordinário, é tão sobrenatural, que parecia que ele estava vivendo uma visão. E aí o texto diz, verso 10, depois de terem passado a primeira sentinela, a segunda sentinela, eles se depararam com um portão de ferro, que ao chegarem lá, o qual se lhes abriu automaticamente. Preste atenção nesses 3 obstáculos. Primeira sentinela, soldados. Segunda sentinelas, soldados. Terceiro obstáculo, portão de ferro. E o texto está dizendo que se abriu automaticamente. Já naquela época, o poder de Deus derrubava, destruía, abria ferrolhos. E a Bíblia diz que quando eles saíram para a rua, eles enveredaram por uma rua e o anjo então se apartou deles. Irmãos, escuta o que eu estou te dizendo. Nessa sexta-feira, levanta-te e prepara-te. Te põe de pé, fortalece o teu coração, renova a tua mente. Escute o que o anjo diz. Despertando, disse, levanta depressa. A Bíblia diz que quando ele se levantou, as cadeias caíram. Pastor, Deus já resolveu muita coisa dentro de mim, mas tem muitas sentinelas ainda me cercando. Deus tornou Pedro com um anjo invisível, ou tornou os sentinelas cegos. O fato é que o inimigo não pôde tocar em Pedro. Guarde essa frase. O inimigo não pôde tocar em Pedro. Por quê? Porque o anjo do Senhor estava com Pedro. Passaram as sentinelas, a primeira e a segunda, e deram de cara com um portão de ferro. Um portão de ferro, com certeza, se o portão era para proteger a cidade, era um portão de toneladas, que para abrir
precisava um mecanismo movimentado por muitos homens. Mas a Bíblia diz que ele abriu automaticamente. E eles, o texto diz, saindo, enveredaram por uma rua. Saindo, encontraram uma rua. Hoje, nessa sexta-feira, é a proclamação da sua libertação, é a saída da tua prisão. A palavra de Deus baseada em Atos 12, de 1 a 10, Deus está te dizendo, o anjo vai te visitar, o anjo vai te tocar, uma luz vai brilhar na tua vida e ele vai te conduzir à luz da tua vitória. Creia no poder de Deus, creia na visitação do anjo, creia na palavra do Senhor. Se firme em Deus, tenha fé, seja ousado no poder do Espírito Santo e ore, porque o Espírito está te dizendo, levanta-te, cinge-te, calça as sandálias e põe tua capa, porque ele está te chamando para que você veja a luz da tua vitória. Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo, tenha uma semana de paz, de vitória, cheio do poder de Deus, seja coberto pelo sangue de Jesus e seja abençoado. Compartilhe, comente, inscreva-se e nos ajude na divulgação desse canal. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.